Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com o mano, é só sei que nada sei, mas sei que sair da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o da. Poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem a argumentação e a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta para o segundo tema mais votado, que foram grandezas proporcionais. E aqui, meu diretor, eu preciso dizer uma coisa que meu coração tá aqui apertado. Eu preparei o quadro e o aluno que está atento viu isso. Para a aula primeira de grandezas proporcionais, porque eu vendi um peixe durante as minhas 32 aulas de que grandezas proporcionais era muito mais importante pela frequência das questões, né, do que até mesmo funções, né? E fui traído, não pelos meus alunos, jamais, mas pela minha, digamos assim, convicção, né, quase beirando a arrogância do velhinho aqui. E para não perder muito tempo, né, grandezas proporcionais é uma parada realmente com várias aplicações, vários assuntos, né, tratam como tema principal grandezas proporcionais. Então não vamos perder tempo com isso não. Deixa eu pegar o disparador aqui, deixa eu já começar já com a primeira questão. A primeira questão diz que um casal está reformando a cozinha de casa, olha que maravilha, e decidiu comprar um refrigerador novo. Beleza. Observando a planta da nova cozinha desenhada na escala de 1 para 50, opa, habilidade técnica, escala. Notaram que o espaço destinado ao refrigerador tinha 3,8 centímetros de altura e 1,6 centímetros de largura. Então eles olharam a planta e observaram na planta baixa que eu tinha 3,8 centímetros dedicada à altura e 1,6 centímetros à largura. Beleza. Eles sabem que os fabricantes de refrigeradores indicam que para um bom funcionamento e fácil manejo na limpeza, os eletrodomésticos, como por exemplo esse refrigerador, eles devem ser colocados em espaços que permitam uma distância de pelo menos 10 centímetros. Então seria 10 centímetros de outros móveis ou paredes, tanto na parte superior quanto nas laterais. Então eu tenho que pensar nessa última restrição, né? Eu tenho que aplicar o conhecimento técnico a uma situação cotidiana. O rapaz comprou um refrigerador que caberia no local a ele destinado na nova cozinha, seguindo rigorosamente as instruções desse fabricante. Portanto, esse refrigerador tem altura e tem largura máximas, medida em metro, igual a... Então, vamos pensar no seguinte, né? Nessa questão de número 1, primeiro a gente tem que pensar no conceito, né? Na habilidade técnica de escala. Então, questãozinha número 1, a gente tem que pensar em escala. E a escala, ela é uma razão, é uma aplicação do conceito de razão, portanto, é uma relação entre duas grandezas. A relação entre a grandeza aparente e a grandeza
real. Esse é o conceito de escala. É a relação entre, vou chamar aqui de E minúsculo, tá? É a relação entre a grandeza aparente, aquilo que o casal viu na planta baixa, e o seu valor real. Tá? Então, quando ele afirma pra gente, pessoal, que essa escala é de 1 para 50, o que ele está dizendo é que cada uma unidade que eu enxergo nessa planta corresponde a 50 unidades no real. Então, se eu quiser, e apenas se eu quiser, eu posso utilizar regrinha de 3 para definir isso, né? Vamos dar uma olhadinha, a primeira medida que ele me dá, vamos dar uma olhadinha aqui, a primeira medida que ele me dá é da altura. Então, eu posso fazer o seguinte, olha, se cada uma unidade, no caso centímetro, se cada 1 centímetro corresponde a 50 centímetros, então é 3,8, né, meu diretor? 3,8 vai corresponder, caiu aqui a minha régua, corresponderá a X. Tá certo? Então eu tenho 5 e 8, 40, 5 e 3, 15, 4, 19, então eu tenho aqui 190 centímetros. A princípio, 190 centímetros reservado de altura para botar esse refrigerador, né? Devo lembrar que essa medida tem que estar em metro, né? E existe uma outra restrição. Vamos falar dessa restrição daqui a pouquinho. Vamos continuar a nossa questão. Ele ainda fala da largura. A largura corresponde a 1,6 centímetros, meu diretor, é isso? Então, a cada 1 centímetro, eu tenho 50 centímetros na escala, no real, então 3,6 centímetros, 1,6 melhor dizendo, corresponde a X. E com isso, meu valor de X vai dar 16,80 centímetros. Mas o que acontece, né, pessoal? Quando a gente esquematiza, e aqui você não precisava desse esquema na prova, claro, eu estou fazendo aqui só para você entender. Aqui seria a ideia inicial. Aqui você tem, de fato, o 1,90 ou os 190 centímetros de altura. E aqui você tem os 80 centímetros de largura. E aqui existe a tal restrição do problema, né? A restrição me indica que, em relação à altura, eu tenho que subtrair 10 centímetros por uma questão da própria orientação da empresa, do refrigerador, e também por uma questão de limpeza. Então, eu tenho que subtrair 10 centímetros. Além de subtrair 10 centímetros na parte superior, eu tenho que subtrair 10 centímetros nas laterais. Então, eu tenho que subtrair 10 centímetros aqui e eu tenho que subtrair 10 centímetros no outro lado. Então, do ponto de vista técnico, né, eu tenho 190 centímetros de altura e vou subtrair 10 centímetros. E eu tinha 80 centímetros de largura e agora estou subtraindo 20 centímetros, 10 da esquerda e 10 da direita. E aí falta a última parte, né, que é converter isso para metro. Então eu tenho como resposta 1,80 e 0,60
medido em metro. Isso corresponde, então, o disparador está aqui, né? Vamos dar uma olhadinha nas opções. Isso vai corresponder à letra A, 1,80 por 1,60. Galerinha, primeira questão de escala. Interaja aí comigo, vê se você me diz se você entendeu, se você achou fácil, se você achou difícil. Você faria essa questão numa primeira leitura? Você deixaria essa questão para uma segunda leitura? Olha, a recomendação dos especialistas é que a gente faça a questão como essa numa primeira leitura. Apesar de eu ter explicado minuciosamente a questão, a gente sabe que essa questão poderia ser resolvida com uma certa rapidez, correto? Então aqui cabe a gente fazer isso numa primeira leitura. Mas o que você faria? Interaja aí com a gente um pouquinho. Belezinha? Alguma dúvida aí? Tranquilo? Tá de boa? Então, bora para a próxima questãozinha, de número 2. A luminosidade L de uma estrela está relacionada com um raio e com a temperatura T dessa estrela, segundo a lei de Stefan Boltzmann, que isso, hein? Em que C é uma constante. Então, se você observar, né, a luminosidade, ela é diretamente proporcional ao quadrado do raio. E ela também é diretamente proporcional à quarta potência da temperatura T. Então aqui a gente está trabalhando também com grandezas proporcionais, no caso, grandezas diretamente proporcionais. Então essa fórmula indica um tema da prova que é justamente grandezas proporcionais. Então a questão número 2 diz que a luminosidade é uma constante C multiplicada pelo quadrado de R multiplicado pela quarta potência de T. Beleza, vamos continuar aqui a nossa busca aí na questão. Vamos continuar a nossa leitura. Considere duas estrelas, a estrela E e a estrela F. Sendo que E, atenção agora, tem metade do raio da estrela F. Além disso, ela tem o dobro da temperatura F. Vamos tentar transformar essa sentença em uma relação matemática? Então, primeiro, ó, a estrela E tem metade do raio da estrela F. Então, vamos ver como é que eu vou transformar isso numa sentença. Eu vou chamar de RE o raio da estrela, obviamente, E. E eu vou chamar de RF o raio da estrela F. E ele me afirmou que RE é a metade de RF. Foi isso que ele me afirmou. E ele me afirmou mais uma outra relação. Vamos dar uma olhadinha, ó. Ele também me afirmou que a temperatura E é o dobro da temperatura F. Então, TE e TF são temperatura da estrela E, temperatura da estrela F. E aí, além da relação de que RE é igual a metade de RF, a temperatura em E é o dobro da temperatura da estrela F. E essas duas relações são extremamente importantes para aquilo que ele está pedindo. Vamos dar uma olhadinha naquilo que ele está pedindo? O que ele está nos pedindo? Indique por LE e LF as respectivas luminosidades. LE é a luminosidade da estrela E e LF é a luminosidade da estrela F. A relação entre as luminosidades dessas duas estrelas vai ser dada, portanto, de que maneira? Então, vamos lá. A gente sabe que LE vai ser igual a constante C multiplicado pelo seu raio ao quadrado, multiplicado pela sua temperatura
também, agora, perdão, a quarta potência. O que eu vou fazer agora? Em cada relação de RE e de TE, eu vou botar o que ele significa. Então, no lugar de RE, eu vou botar a metade de RF, e no lugar de TE, eu vou botar o dobro de TF. Então, olha como é que vai ficar a nova relação. LE vai ser igual a C. No lugar do RE, eu vou pôr metade de RF. E por que a necessidade do parênteses, Glaucio? A necessidade do parênteses para te lembrar, na hora que você for executar essa conta, que esse termo quadrado, ele é o quadrado de RF e ele também é o quadrado do meio. Esse quadrado vai operar nesses dois fatores, correto? Além disso, eu multiplico por 2tf elevado à quarta potência. Pelo mesmo motivo, eu pus o parênteses. Por que eu estou pondo parênteses? Para lembrar que não é só o TF que vai ser elevado à quarta potência, o 2 também. Então, com isso, eu vou encontrar que o meu LE vai ser a constante C multiplicada. O quadrado de meio, o quadrado de 1 é 1. O quadrado de 2 é 4. Vezes o quadrado de RF, que eu só consigo indicar essa operação. Nada mais além disso. Depois, o quadrado de a quarta potência de 2, portanto, 16. Vezes TF elevado à quarta potência. Não sei se você está observando, mas está todo mundo multiplicando, concorda comigo? Então eu posso fazer aqui uma manobra algébrica, eu posso pôr todos os números, né, como a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso trazer os números para junto, né, um junto do outro. Então vai ficar aqui LE é igual a C, aliás, é igual, na verdade, a 1/4 vezes 16, ou seja, a quarta parte de 16, concorda comigo? A quarta parte de 16, ou simplesmente 16 vezes 1, 16 divididos por 4. E agora eu repito as letras. C, RF ao quadrado, TF à quarta. E aí o que eu observo, né? Observo que esse LE, vou botar aqui, não tem saída, gente. Para não ficar muito apertada essa resolução, eu antes de continuar a questão, vou pedir para você fazer esse print time para eu poder apagar todo o quadro. Então, dá um print aí. Beleza? Vou continuar aqui. Vou encontrar, então, que LE vai ser igual a quarta parte de 16 é 4. Então, aqui eu fiz essa operação. E observa só, né? Se você observar, tudo isso aqui, ó, vai corresponder a nada mais, nada menos do que a luminosidade da estrela F. Concorda? Vou escrever aqui de novo, vou escrever vezes C vezes RF ao quadrado vezes TF à quarta, e vou lembrar você que isso aqui já é, por definição, a luminosidade da estrela F. Então, qual é a conclusão que eu chego? Que a luminosidade da estrela E é 4 vezes a luminosidade da estrela F. Também fiz bem devagarzinho, você que está atento, você há de convir que daria para fazer essa questão numa velocidade um pouquinho maior. E aí me diz, né, como você me respondeu. Essa questão você fazia também numa primeira leitura? Essa questão cujo gabarito é justamente a letra D, você faria numa primeira leitura?
você esperaria uma segunda leitura? Como é que você faria essa questão? Beleza? Me diz aí o feedback. Beleza? Então, vamos por partes aqui. Vamos por partes. O que o problema te ofereceu? A fórmula da luminosidade. O que mais que ele te ofereceu? Vou destacar aqui para você. Ele te ofereceu a fórmula da luminosidade. Ele te ofereceu a relação entre o raio e a temperatura das estrelas E e F. A única coisa que eu fiz, pessoal, foi substituir RE e TE pelos seus valores. E corri atrás da conta. Tá certo? Corri atrás da conta. Essa questão, ela é uma questão que poderia ser resolvido de uma maneira mais rápida, claro, evidente, se você tem essa já proatividade de conseguir resolver essas questões com mais facilidade. E normalmente, sem querer desmerecer ninguém, normalmente essa questão é uma questão de primeira leitura. Belezinha? Bom, vou para a próxima questão. Vou para a questão, então, de número 3. Vamos dar uma olhadinha na questão de número 3? Questãozinha de número 3. A questão de número 3 diz que um borrifador de atuação automática libera, a cada acionamento, uma mesma quantidade de inseticida. Beleza. O recipiente desse produto, quando cheio, ele contém 360 mililitros de inseticida, que vão durar 60 dias se o borrifador permanecer ligado ininterruptamente e se for acionado a cada 48 minutos. Portanto, a quantidade de inseticida que é liberado a cada acionamento do borrifador. Então, entenda o que está acontecendo. Primeira parte da questão. Questão de número 3. Eu vou fazer essa questão, pessoal, por regra de 3. Vou fazer essa questão utilizando regrinha de 3. Qual vai ser a primeira regrinha de 3 que eu vou utilizar? Uma regrinha de 3 bem fácil da gente assumir aqui, ó. O recipiente desse produto, quando cheio, contém 360 mililitros de inseticida, que duram 60 dias, se o borrifador permanecer ligado ininterruptamente e se for acionado a cada 48 minutos. Então, peraí, eu sei que a cada 48 minutos, questão de número 3, então, uma borrifada, né, é acionado a cada 48 minutos. Correto? Correto? Então, cada vez que eu aciono o borrifador, né, cada jato, ele é acionado de 48 em 48 minutos. Mas ele afirma que esse borrifador, ele consegue alcançar 60 dias de maneira ininterrupta. Então, isso corresponde a quantos acionamentos, a quantas borrifadas. Quantas vezes eu vou poder apertar o gatilho do borrifador até que chegue os 60 dias? E aí você deve lembrar, não custa nada por aqui, que um dia vai corresponder a 24 horas e que cada hora são 60 minutos. Então aqui você vai, se a sua medida é 48 minutos, você vai ter 60 dias vezes 24 horas vezes 60 minutos. Então, esse 60 é a quantidade de dias, aqui é a quantidade de horas, eu não vou botar aqui a unidade de tempo, e vezes 60 para converter para minuto. Daqui para cá eu converti em horas e daqui para cá eu converti em minutos. Então, o meu valor de x, multiplicando cruzado, 48x vai corresponder a 60 vezes 60 vezes 24. Então, o valor de x
é 60 vezes 60 vezes 24 dividido por 48. Ora, se eu simplificar o 48 por 24, 48 é o dobro de 24, então 48 divididos por 24 é 2. 60 vezes 60 dá 3.600 e dividido por 2, esse valor vai ser igual a 1.800. Então, o que eu estou descobrindo? A quantidade de borrifadas. Eu consigo acionar esse inseticida por 1.800 vezes. Então, vamos ver se a gente consegue sacar. Quando eu aciono 1.800 vezes esse inseticida, eu alcanço o número total, a quantidade total de mililitros desse borrifador, desse inseticida. Então eu posso trabalhar com uma nova regra de 3, que seria qual? Ora, eu sei que quando eu completo 1.800 borrifadas, eu alcanço a capacidade total do inseticida, que é igual a 360 ml. Mas eu não quero saber a medida de 1.800 borrifadas. Eu quero uma só. Então, uma será igual a X. Então, 1.800 X vai ser igual a 360. E, naturalmente, esse valor de X será 360 dividido por 1.800. Eu posso cortar esse carinha com esse carinha e observa que 180 dividido por 36 é 5. Então, aqui é 1, aqui é 5. Não cortei. O valor de X vai ser igual a 1/5, ou seja, 0,2 mililitros. Isso vai corresponder a que letra, meu diretor? 0,2 aí. Vamos dar uma olhadinha. Letra B de Brasil. Letra B! Belezinha? Então, aqui foi que letra na questão número 2, meu diretor? Acabei não botando. Letra D. Letra D. E aqui eu vou botar aqui em cima, tá? Letra B. E com isso a gente fecha a questão de número 3. Beleza? Daria para você fazer isso, de repente, numa única divisão, mas eu acho que complicaria um pouquinho mais você traçar essa única divisão. Então a gente divide essa questão em duas partes. Primeiro, querendo saber a quantidade de borrifadas e depois estabelecendo a capacidade, né, o volume de uma borrifada só. Beleza? E aí, o que você acha dessa questão, pessoal? Achou essa questão mais tranquila, mais esquisita? Essa questão 3, na sua opinião, foi a mais fácil das 3 que eu fiz? Qual foi a questão mais fácil que eu fiz até agora nessa aula? O que você pode me afirmar aí? O que você achou de todas as questões? Vou lembrar a questão do refrigerador, a questão da luminosidade das estrelas e agora a questão do inseticida. Qual das 3 questões você achou a mais fácil, se é que teve alguma que você achou realmente a fácil, né? Vamos para a próxima questãozinha? Vamos para a próxima questãozinha? Questãozinha número... Opa, a galera tá falando já aqui, ó, a 3. Todo mundo achou a 3 a mais fácil. Teve um que achou, a primeira questão achou fácil, tem gente que disse que as 3 estão de boas, todas as questões são questões de boas e tal. Beleza, tranquilo. Beleza, obrigado pelo feedback aí, rapaziada. Vamos para nossa questão, então, de número 4, né? A questãozinha de número 4. Em janeiro de 2013, foram declaradas 1.794.272 admissões e
1.765.372 desligamentos no Brasil. Ou seja, na verdade foram criadas 28.900 vagas de emprego, segundo dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, o CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. Segundo o CAGED, o número de vagas criadas em 2013 sofreu uma queda de 75%, quando comparado com o mesmo período em 2012. Então, olha que interessante, né? Porcentagem é um tipo de grandeza proporcional? Deixa eu vir aqui para a tela. Porcentagem é um tipo de grandeza proporcional? Sim. É uma razão centesimal. Definição de porcentagem é uma razão de uma quantidade para cada 100 unidades. É uma razão centesimal, que tem um símbolo especial, tem uma importância, uma notoriedade, né? É uma linguagem, é um idioma da matemática financeira. Então, nessa questão de número 4, nessa questão de número 4, o que acontece? Você tem 2 anos que estão sendo comparados. Os anos de 2012 e 2013. Fazendo uma comparação entre só esses 2 anos, por aquilo que foi passado para a gente no texto da questão, em 2012, você tinha uma referência de 100% dos empregos e essa redução, né, houve uma redução de 75%. Pô, é muita coisa, né? 75%. Então, houve uma perda, houve uma redução de 75%. Ou seja, se você tinha 100% e você perde 75%, você ainda mantém 25%. Correto? Então, o que corresponde a 25%, pessoal? Vamos voltar para o texto. 25%, né? Corresponde ao ano de 2013. Então, esses 25% necessariamente corresponde aos 28.900. Então, esse cara aqui corresponde aos 28.900 empregos. E aí, galera, a gente pode ir de novo por uma regrinha de 3. Né? De novo, a gente pode fazer uma regrinha de 3, né? Porque se... Vamos voltar aqui para o texto, né? Esse texto aqui, ele é muito importante, essa ideia do reduzir, né? Essa ideia é extremamente importante. Então, estou aqui lendo também a questão, observa aqui que ele diz, ó... Observa aqui o que ele diz. Está aí, né? Eu estou lendo aqui, mas ele está direitinho aí. O número de vagas criadas em 2013 sofreu uma queda de 75%. Eu perdi 75%. Se eu tinha 100% e perdi 75%, é que eu ainda mantive 25%. Isso vai sair numa regra de 3. E qual vai ser a regra de 3? A regra de 3 vai ser o seguinte, olha... 25% corresponde a 28.900. O que ele pede? Vamos ver para o enunciado. De acordo com as informações, o número de vagas criadas em 2012 foi de... O meu 2012 corresponde a quanto, pessoal? A 100%.
Correto? Então, eu posso afirmar que 25% vezes x é igual a 28.900 vezes 100%. Multiplica o cruzado, né? Logo, o valor de x é 28.900 vezes 100% dividido por 25%. Galera, eu nem precisava fazer isso, né? Concorda que 100% é 4 vezes 25%? Então, necessariamente, o valor que eu estou querendo encontrar é 4 vezes 28.900. Né? Eu já teria encontrado isso se eu tivesse percebido isso aqui, ó. Mas isso vai aparecer aqui também, ó. Correto? Ah, eu não quero fazer essa conta. Vamos ver se a gente consegue estipular isso de uma maneira, através de uma estimativa. 28.900 são quase 30 mil. Então eu estou pensando aqui em algo próximo de 120 mil. Vamos ver se funciona. Tá aqui, ó. O número mais próximo de 120 mil está aqui, 115.600. Né? Às vezes, quando as distâncias são distâncias seguras entre as opções, vale a pena a estimativa, né? Será que vale a pena eu perder aí alguns segundos ou minutos fazendo essa conta de 4 vezes 28.900? Ou vale a estimativa? Eu quero algum número que seja o quádruplo de 30 mil, porque 30 mil é mais fácil que 28.900. Esse número seria 120 mil. Qual é o número mais próximo de 120 mil nas opções? Está aí, letra C. Beleza? Tranquilo? Letra C. Portanto, letra C. Vou botar aqui, né? E é hora do seu print time. Deixa eu sair daqui, né? Sai daí, seu velho. Tá aí, ó. Print time. E aí, agora, uma nova pergunta. Perguntar não ofende. Essa questão aí, foi show, foi marromeno, tranquilo? Tá vendo? Grandezas proporcionais é uma matéria mais leve, uma matéria mais intuitiva. E vou ser honesto com você, é a matéria que mais cai, né? A gente está falando aí de quando você põe nesse pacote grandezas proporcionais, você põe escala, proporção, números proporcionais, grandezas proporcionais, regras de 3, porcentagem. Quando você põe isso num único pacote, você está falando de quase aí 1/3 da prova. Pô, 1/3 da prova, você tendo um bom conhecimento de 1/3 da prova, emocionalmente, esse 1/3 da prova leva a tua prova em good vibe direto em todas as 45 questões. Você faz 15 questões com segurança. As outras 30 questões, galera, você está com o seu emocional totalmente, até então, inabalável. Então você consegue fazer a prova com muita segurança, né? Vale a pena investir nessa matéria. Bom, conversa fora de lado, vamos para a questão de número 5. Saideira, tá, meu diretor? Saideira. 3 amigos realizaram uma viagem de carro entre 2 cidades, num tempo de 31 horas. Para não fazer paradas, revezaram na direção do carro, de forma que cada um deles dirigisse 1/3 da quilometragem total. O primeiro, mais prudente, dirigiu a uma velocidade de 75 km horários. Já o segundo, numa velocidade de 90. E o outro, mais apressado, a 100 km por hora. A pergunta é qual é a distância que eles conseguiram percorrer durante essas 31 horas. Né? Então, a ideia dessa questão é a seguinte. Vamos pensar um pouquinho nessa questão. Você tem um certo percurso, questão de número 5, né? Você tem um percurso que foi dividido em 3 etapas. Então, eu vou botar aqui, ó, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Não está lá muito honesta essa divisão não, mas
Dá uma moral aí pro velhinho. Então, aqui você tem 3 percursos que têm o mesmo comprimento. Bom, se ele tem o mesmo comprimento, eu vou dizer que esse primeiro comprimento aqui é S, o segundo é igual, eu vou ter que chamar de S, o terceiro é igual, eu vou ter que chamar de S, então eu tenho que entender que o comprimento total vai ser igual a 3S, não é isso? No primeiro comprimento, no primeiro percurso, a primeira pessoa levou um tempo, no segundo percurso, a outra pessoa levou outro tempo e a terceira pessoa um terceiro tempo. De tal maneira que T1 mais T2 mais T3 dê as 31 horas que o problema nos afirma que existe. E o que isso tem a ver com grandezas proporcionais? Pelo seguinte, porque o conceito matemático, não físico, de velocidade média é que a velocidade média é a razão entre duas grandezas. A grandeza espaço e tempo. E aí, o que acontece? Ele deu pra gente 3 velocidades, né? A primeira velocidade, que ele foi prudente, foi de quantos quilômetros por hora, meu diretor? O primeiro, o mais prudente. 75. 75. Então, 75 quilômetros por hora é igual ao espaço S dividido por T1. Logo, 75T1 é igual a S, o que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Ou se você prefere a pegada da multiplicar cruzado, S vezes 1 é igual a S, 75T1. Logo, T1 é S sobre 75. Opa! Então, o tempo é o espaço dividido pela velocidade média da pessoa. Então, se eu bem entendi, T2 vai ser o espaço que ela percorreu dividido por 90. Acho que 90 foi o outro, né? E o terceiro foi quanto, meu diretor? 100. O terceiro foi 100. Então, T3 é S dividido por 100. E o que eu sei, pessoal? Eu necessariamente sei que a soma dessas 3 medidas de tempo tem que dar 31, não é isso? Ou seja, T1 mais T2 mais T3 tem que dar 31. Vejamos, S sobre 75 mais S sobre 90 mais S sobre 100 tem que dar 31. E aí, rapaziada, não tem saída. A gente vai ter que mexer com o MMC para equiparar as frações para a gente continuar a nossa equação. Então, como é que a gente faz isso? 75, 90, 100. A gente passa a régua. A gente sabe que isso dá para dividir por 2. 75, 45, 50. Por 2 de novo. 75, 45, 25. Agora vai por 3. 25, 15 e 25. Por 3 de novo. 25, 5, 25. Por 5. 5, 1 e 5. E por 5 de novo. 1, 1 e 1. Multiplicando essa rapaziada, 4, 12, 36, 180, 900. O MMC dessa galera é 900. Então, para o 75 virar 900, eu tenho que multiplicar por 12, tanto em cima quanto embaixo. Para o 90 virar 900, eu tenho que multiplicar por 10, em cima e embaixo. Para o 100 virar 900, eu tenho que multiplicar por 9, em cima e embaixo. E para o 31, para o 1 virar 900, eu tenho que multiplicar por 900, em cima e embaixo. Então, eu tenho 12S mais 10S mais 9S
igual a 31 vezes 900. Eu não sou bobo, eu não vou multiplicar isso de jeito nenhum. 12 mais 10, 22, mais 9, 31S. Por que que eu não multipliquei? Porque quando eu isolar o S, ó que lindo. Ó que lindo. Encontrei o valor de S. 900. Então, um dos 3 percursos é 900. Como os percursos são iguais, 900 para cá, 900 para cá, 900 para cá, 3 vezes 900, resposta final, 2.700 quilômetros. Isso corresponde a que letra, meu diretor? Isso corresponde à letra B de Brasil. Beleza, galera? E com isso a gente fecha a nossa... Não, print time. É hora do seu print time. Dá essa printada aí para terminar a nossa aulinha. Você printou essa última questão, a questão de número 5. Todas as questões, tá, pessoal? Foram questões do Enem, tá ok? Por último, boa noite, prof. Pode explicar rapidamente como funciona a conversão de centímetro para metro? Eu divido por 100, centímetro, eu divido por 100. Boa noite, velhinho. Quando a escala não mostra a unidade, ela está em centímetro, correto? Não necessariamente. Ela vai estar de acordo com a medida da questão. Se a questão tiver em metro, vai ser metro em cima, metro embaixo. Se for centímetro, centímetro em cima e embaixo. Na verdade, doutora Rebeca, você está acostumada a usar centímetro, então causa a impressão de que as escalas, por conta das questões, da maioria delas, estar expressa em centímetro, causa a impressão de que uma espécie de default, né, uma espécie de padrão de escalas, é estar em centímetros, mas isso não é verdade. A escala, ela é uma relação adimensional, sem dimensão. Você encaixa a dimensão que você quer para o exercício que você deseja. Beleza? E com isso nós fechamos as nossas 2 aulinhas. Desejo a vocês agora uma excelente aula com redação, meu diretor? Redação, nosso incrível, lindo, uma pessoa fantástica, inteligente, brilhante, incrível, chamado Diego. É isso, meu mestre? Redação. Incrível. Fantástico. Redação não, literatura. Aí você derrubou o velhinho aqui que fez um comercial pro Diego e a literatura. Aí você acabou com... Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Ele também dá aula de redação. Entendi. Tá, entendi. Você é o Fernando Diniz e eu sou o Richardson, né? É isso. Valeu, galerinha! Um forte abraço, valeu! Tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.